Para fechar essa. E agradecer-te por dobro em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar. O teu nome engrandecer, que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por todo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre, profetize, igreja. Só tu és o Deus eterno. Boa noite, graça e paz, shalom, sejam todos bem-vindos, você que está na nossa companhia, você que está aí neste propósito de todos os dias estarmos na presença do Senhor, na viração do dia, na viração do pôr do sol, que era o tempo em que Deus visitava o Éden e tinha seu momento de intimidade com o Senhor. Nós sabemos que as nossas vidas se movem por propósitos. E eu creio que quando nós determinamos e estabelecemos propósitos para as nossas vidas, os céus se movem ao nosso favor. E quando nós alinhamos o propósito de Deus com o propósito para as nossas vidas, nós movemos o sobrenatural ao nosso favor. Então, nós precisamos compreender que nós temos que ter prioridades nas nossas vidas. E quando nós colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, nós fazemos com que as coisas
se consolidem ao nosso favor. Quando nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos compreender que não existe outra opção senão a colocarmos Deus como prioridade nas nossas vidas. E esse tempo de devocional, esse propósito que nós estamos, há mais de 120 dias, desde que a pandemia nos atingiu e que o isolamento foi necessário, nós assumimos esse propósito de estarmos todos os dias aqui para fazermos o nosso devocional. Falhamos um dia ou outro, seja por motivos pessoais ou por motivos técnicos, mas eu creio que nós podemos dizer, estão sendo dias incríveis, onde a cada momento e a cada instante nós aprendemos algo novo ou trazemos à existência novamente aquilo que já conhecíamos, para podermos, dia após dia, estarmos vivendo a soberania de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de compreender jamais isso. Nós precisamos saber que Deus é soberano, que Deus nos abençoa e que Deus traz à existência o sobrenatural. Amém? Queria saudar quem já está conosco, Meu pai está comigo, minha mãe, pai, mãe. Deus os abençoe. Amo vocês. Vocês são os pilares que consolidaram a minha vida e que serviram de modelo para que eu hoje pudesse ser quem eu sou. Que Deus os abençoe. Camila, Ana Júlia, Deus abençoe, 2 discípulas amadas, fiéis. Shalom, Camila, graça e paz. Meu pai também se manifestando. Viviane, Deus abençoe. Vivi, comi seu bolo, Vivi, que delícia, parabéns. E agora eu vou fazer um merchan aqui. A Vivi é uma discípula amada da nossa igreja e que ela tem uma mão para fazer bolos e ela usa isso como forma de renda. Então, sempre que você vê bolos da Vivi, prestigie a Vivi, prestigie esse trabalho que ela tem feito. E se você precisar de uma encomenda, fale com a Vivi, A Viviane, ela é uma bênção e ela se move também pelo sobrenatural. E eu creio que Deus tem muitas conquistas para a vida da Vivi e ela precisa de cada um de nós. Amém? Vamos lá, onde eu parei aqui. Elizabeth Monson, Deus abençoe. Beth, Deus abençoe você, o Maurílio, e eu tenho certeza que grandes bênçãos têm ocorrido na sua vida e grandes testemunhos. Cristina Pimentel, graça e paz, seu Luiz. Obrigado, Cris, Deus abençoe. A Adriana também está por aqui, ela foi fazer uma visita agora, deve estar chegando daqui a pouquinho, eu não a vi ainda agora à tarde. Ela foi fazer uma visita pastoral, foi levar uma palavra de vida para uma pessoa que estava aflita, e eu creio que a gente está nesse propósito, Cristina? Deus te abençoe, abençoe sua filha, toda a sua geração, Deus nos abençoe, a Camila falando, Walter, Glauber, Deus abençoe você, Glauber, um amigo fiel. Odete, nossa ajudadora aqui em casa, Deus abençoe você, Odete, sua casa, seu lar, sua família. Silvana Alexandre, lá de São José do Rio Preto, Deus abençoe você, Silvana, seu esposo, sua família, todos vocês. Maicon Garuti, lá de Mogi Guaçu, um discípulo amado do apóstolo André, Deus os abençoe. Geração frutífera, geração de gaditas, de conquistadores, assim seja sobre vocês aí essa palavra, Michael. Deus os abençoe. Michael também tem um carrinho de lanche lá, um lanche fantástico lá em Mogi Guaçu, amém? A Camila dando testemunho aqui do bolo da Vivi, um bolo realmente delicioso. Quem come pede bis, Quem
prova deste bolo, quer mais. Viviane, Deus abençoe. Aninha, Deus abençoe você, sua casa, seus filhos. Eu ontem vi que você testemunhou também que o pequeno Davi, seu filho, também nasceu com um sopro cardíaco e que esse sopro se fechou. Que angústia é uma mãe viver uma aflição dessa, sabendo dos fatores limitantes de um filho. Mas eu creio, sabe, Aninha, que Deus tem propósito para todas as coisas. E desta forma também Ele usou o pequeno Davi para exercitar a tua fé. E o milagre se manifestou. E em nome de Jesus, eu declaro que o Davi será uma vida preciosa para o Senhor, uma vida do altar, uma vida consagrada a Deus, para que o Senhor possa usá-lo em nome de Jesus. Amém? O André também falando do bolo da Vivi, né? A Beth consolidando a palavra de vitória, de bênção. Eu queria mandar um abraço agora todo especial para o Danilo, lá de Mogi Guaçu. Danilo, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Deus vai te honrar, Danilo. Tenha certeza, permaneça-se firme, forte, perseverante. E os obstáculos que o mundo pode colocar diante de você são os limites que o homem tem, mas para Deus não existe limite. E quando nós, homens, queremos superar os limites, Deus nos faz fortes. Então, toda a adversidade que tem se levantado, tudo aquilo que o mundo pode ter colocado diante de você, creia que é uma rotina, creia que é um processo para que você esteja se tornando ainda mais forte, mais preparado, mais ousado e mais capacitado por Deus, amém? Que Deus o abençoe, meu querido, que Deus o abençoe, Danilo, você, sua esposa e toda a sua descendência, não só natural, não só biológica, mas também espiritual. Assim seja, em nome de Jesus, amém? Bia, Deus abençoe você, Bia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a Gabi, aquela doçura que a gente viu crescendo e hoje já é uma menina moça. Que Deus possa abençoá-las e trazer à existência o sobrenatural para vocês, amém? Eu queria hoje terminar o desenvolvimento do nosso devocional de ontem, do nosso estudo de ontem. Ontem nós começamos o nosso estudo falando e refletindo sobre Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Mas hoje eu vou ficar só no verso 1, que diz assim, Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E ontem nós começamos refletindo sobre o que é o culto racional, o culto inteligente, o culto que traz resultados para as nossas vidas. Muitas vezes nós perdemos tempo, muitas vezes nós perdemos objetividade, muitas vezes nós gastamos as coisas das nossas vidas com aquilo que nós não precisamos fazer, né? Amém, a Camila está falando aqui, depois eu leio, cá. Deus abençoe, eu me sinto até constrangido com isso, né? Camila disse assim, pastor Luiz, eu e a minha casa louvamos a Deus por sua vida, sua disponibilidade todos os dias, sendo um instrumento nas mãos do Senhor para nos abençoar. Camila, quando a gente se faz disponível, Deus move os céus, Deus move o sobrenatural, e é um segredo, uma chave para nós podermos ter intimidade com Deus, estarmos disponível para que Ele nos use. Nós estamos falando de culto racional.
a disponibilidade para Deus nos usar é um culto racional, é um modelo, é um tipo de adoração. Eu me rendo a Deus como aquilo que eu faço estando num altar para Deus, para que Deus possa aproveitar o vaso e fazer o vaso transbordar, não para que o vaso seja beneficiado, não para que eu possa ter vanglória, mas para que ao transbordar essa glória seja derramada sobre a vida de vocês. É isso o culto racional. É isso a essência que nós precisamos saber que Deus quer de nós. Paulo diz assim, olha, você está me dando um outro rema agora para pregar, viu, Camila? Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam a vocês mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que nós podemos oferecer algo a Deus se nós fecharmos as portas da disponibilidade? Como é que nós podemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável e dizermos para Deus: eu não tenho tempo, eu não tenho coragem, eu vivo tendo medo? Como é que nós podemos dizer que nós estamos prestando culto racional a Deus e sendo omissos naquilo que Deus pede para nós? Omissos no caráter, omissos na santidade, omissos no ide, omissos no compromisso de pregar a palavra, de ser uma referência nesse mundo que jaz no maligno. Faça uma reflexão com você. Saia na porta da sua casa, olhe para frente, olhe para a direita e olhe para a esquerda e me aponte uma pessoa que você possa dizer que não precisa de Deus, que não precisa da presença de Deus, que não precise de um milagre de Deus. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, e quando nós nos oferecemos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, é para que Ele nos use, é para que as bênçãos que nós já recebemos do Senhor nas nossas vidas sejam um testemunho vivo para todos aqueles que necessitam de algo diferente na sua vida. Para que todos aqueles que hoje vivem e sofrem com um decreto do mal sobre a sua vida possam compreender que existe um modelo de salvação, existe um modelo de redenção. Sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável apontam para a redenção de Deus nas nossas vidas, apontam para o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Isso mesmo, Camila. Sacrifício vivo é sair da zona de conforto. Muitas vezes nós paramos e pensamos: eu vou falar de Deus para uma pessoa, o que ela vai pensar de mim? O que ela vai achar que eu sou? Mas a zona de conforto é o único lugar que nós não devemos permanecer, é o único lugar que nos traz angústias, porque quando nós mergulhamos na presença de Deus, nós somos movidos ao rompimento, nós somos movidos pelo sobrenatural, e quando nós declaramos uma palavra profética, essa palavra se cumpre. Quando nós temos uma visão de Deus nas nossas vidas e declaramos a vitória sobre uma vida, movidos pela intimidade que Deus tem nos dado, nós fazemos com que aquela vida, aquele território seja mudado. Isso é o culto racional. E hoje no culto racional eu quero falar com você sobre uma ferramenta que nós temos à nossa disposição e que nós precisamos colocá-la em prática. Começamos a falar ontem, hoje eu vou ver se eu consigo terminar, se eu não conseguir terminar nós falamos amanhã sobre o jejum. O jejum é uma das ferramentas que o homem tem para poder mover
o reino de Deus, o reino sobrenatural, uma arma espiritual que Deus nos deu, não como penitência, não para pagar os nossos pecados, não para encobrir as nossas iniquidades, não para poder nos substituir a redenção que veio pelo sangue do Cordeiro, mas uma arma espiritual para uma batalha sobrenatural. E hoje eu queria falar com você sobre o nosso maior discipulador, Jesus, o Cristo. E Jesus jejuou, Jesus passou por um jejum. E eu lhe pergunto, se até Jesus jejuou, por que é que nós não necessitamos jejuar? Se até Jesus usou o benefício do jejum, nos deixando um modelo, por que é que nós precisamos achar ou sermos soberbos que nós não precisamos cumprir aquilo que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 4, verso 2, diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, o unigênito de Deus, o Filho de Deus, passou por um processo na sua vida, a qual ele foi levado a um jejum, para que ele pudesse nos ensinar o que significa e quais os propósitos do jejum para as nossas vidas. Se Jesus foi tentado, se Jesus foi um homem que jejuou, por que é que nós estaríamos isentos disso? Por que é que nós não precisamos jejuar? Ou por que é que nós precisamos não achar que a tentação virá contra as nossas vidas? Jesus, ele foi tentado por Satanás não como Deus, mas como o homem Jesus carnal. A sua carne foi exposta, as suas vontades, as suas emoções e os seus sentimentos foram o que sofreram a tentação diante do inimigo, diante de Satanás. Então Jesus foi tentado como homem, e ele nos ensina que durante a tentação, o que lhe fez ter forças para poder guerrear contra o inimigo foi o período de 40 dias que ele havia jejuado. Aquele período de 40 dias, aquele jejum, fez com que Jesus estivesse revestido numa chave de poder, numa chave de autoridade, numa chave onde ele conseguiu romper o sobrenatural na sua vida. E quando o próprio Satanás se apresentou diante dele, ele conseguiu manter-se firme diante daquilo que o inimigo colocava-se diante dele, daquilo que o inimigo lhe oferecia. Sabem por quê? O inimigo pode nos oferecer os maiores manjares, os maiores pratos, mas ele não nos obriga a comer. E nós só vamos mergulhar nas tentações e aceitar as tentações contra as nossas vidas quando nós estivermos fracos espiritualmente. E o jejum é uma das ferramentas que nos faz entender as nossas limitações naturais para podermos buscar um revestimento de poder espiritual nas nossas vidas. E somente quem é espiritual, somente quem busca, somente quem está disposto a pagar o preço pela presença, pela glória do Senhor, vai saber dar valor ao que é um jejum na sua vida. Um jejum para que nós possamos estar enfrentando as adversidades deste mundo, para que nós possamos estar enfrentando as tentações que são colocadas diante de nós,
para que nós possamos olhar para o diabo e falar: sai daqui, sai em nome de Jesus, sai doença, sai angústia, sai decreto maligno. O jejum vai promover um rompimento nas nossas vidas, para que nós possamos sair de um nível e ser levado a um outro nível de maturidade, de conquista, de sobrenatural sobre as nossas vidas. Olha só, o Senhor tem nos chamado a um crescimento, e nós precisamos ter um propósito diante de Deus, e o jejum faz parte deste propósito para que nós saibamos que é através da entrega, como um ato de adoração, que nós podemos romper o sobrenatural. Eu queria que você pudesse se lembrar comigo. Jesus é tentado pelo diabo. Preste atenção nisso. E Jesus, na primeira tentação, o diabo chega para ele e diz mais ou menos assim: você está com fome? Você jejuou esse tempo todo, 40 dias sem comer, 40 dias aí vivendo nesse deserto. Olha essas pedras, transforme essas pedras em pães. E Jesus olha para Satanás e, movido de autoridade, movido de revestimento espiritual, de poder, Jesus repreende ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda a palavra de Deus. Quando nós estamos revestidos de poder gerado pelo jejum, nós compreendemos que nós não somos limitados pela nossa razão humana, nós não somos limitados pelas nossas vontades e pelos nossos desejos humanos, nós não somos limitados pela vontade da nossa carne, mas nós passamos a adorar a Deus, nos entregando 100% a Ele, e que se faltar pão, nós viveremos pela promessa, e que se faltar algo, nós viveremos pela palavra de Deus nas nossas vidas. E o inimigo não terá argumentos nem brechas para poder entrar nas nossas vidas e nos afligir nas tentações da nossa carne, nas obras da carne. Lembrando você, as obras da carne fala da concupiscência humana, das porfias, de adultério, da sexualidade, da ignorância, da avareza e tantas outras coisas que nós temos, que nos leva a sermos tendenciosos ao erro e ao pecado. Quando nós estamos revestidos de poder e de autoridade, nós temos força para dizer ao inimigo: a sua tentação pode ser até agradável, até boa, mas ela tem um preço de morte, ela tem um preço de carniça, ela cheira mal, e eu não quero isso para a minha vida. Nós precisamos compreender que existem áreas da nossa vida, existem contextos das nossas vidas que nós só romperemos com jejum e oração. Um dia os discípulos chegaram até Jesus e estavam meio desolados, que eles não conseguiram expulsar alguns demônios. E o Senhor disse a eles: existem castas de demônios que não saem com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Isso a gente precisa compreender, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade.
E o jejum e a oração nos faz estarmos revestidos para enfrentarmos todas as castas demoníacas, todas as angústias, todas as aflições geradas pelo mal nas nossas vidas. E existem áreas das nossas vidas que nós precisamos entregar a Deus, lutar numa batalha espiritual para podermos romper o sobrenatural através do jejum. Efésios 6:3 fala sobre isso, que nós devemos usar todas as armas que nós temos, a armadura que Deus nos dá, para estarmos firmes, para resistirmos firmes ao dia mau, e para que nós não venhamos a retroceder. O inimigo não vai desistir de você, o inimigo não vai desistir da tua vida, o inimigo não vai desistir de plantar a semente de derrota, o inimigo não vai desistir de se levantar contra você para tentar te derrotar. Por isso, nós precisamos estar fortes, e o jejum é uma das formas que nos faz sermos fortes. Nesse devocional de hoje, eu queria que você pudesse compreender: o jejum não é um mandamento de Deus, mas o jejum é um princípio que Deus estabeleceu para o homem, para que aquele que siga este modelo possa ter um respaldo de autoridade, de revestimento e de manifestação da glória e do sobrenatural de Deus. O jejum não está lá nos 10 mandamentos do Antigo Testamento. O jejum não está nos 2 mandamentos que Jesus resumiu para a igreja no Novo Testamento. O jejum não está incluso nas ordenanças que o Senhor deixou para a igreja no Novo Testamento. Mas o jejum é um princípio espiritual para gerar rompimento, para gerar vida, para gerar autoridade, para gerar revestimento, para que nós possamos estar firmes, fortes, perseverantes e podemos dizer para o inimigo: bata em retirada. Nós precisamos, sempre que jejuarmos, estarmos entendendo que o processo de jejum é um processo de nos consagrarmos a Deus. Quando eu vou fazer um jejum, eu abro o meu jejum dizendo: Senhor, eu estou consagrando este propósito a Ti. Um propósito para que eu possa gerar na minha vida mais santidade, para que eu possa estar revestido contra as tentações do mal, contra os dias maus. Um jejum para que eu possa neutralizar a minha vontade da carne, para poder dizer que eu tenho uma aliança de intimidade com Deus. Com o jejum, eu posso entrar no meu tameion, no meu quarto secreto, na presença de Deus, e dizer para Deus: eu quero sentir a Tua presença. Quem vive a adoração e quem vive o tempo dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, é consagrado, se consagra, é separado, para que essa adoração, essa separação, essa consagração possa gerar uma comunhão, comum união entre nós e o Senhor. O nosso jejum deve sempre ter propósitos. Você deve sempre estar jejuando e apresentando um propósito ao Senhor. O propósito pode ser um sonho,
pode ser um desejo, pode ser uma área da sua vida que precisa ser mudada e que você tem tido dificuldade para mudar sozinho e quer que Deus mude isso. Pode ser um decreto maligno contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu futuro, e você se levanta num jejum para poder vencer este decreto, para vencer este propósito equivocado, para mudar um destino na sua vida. Um dia uma cidade inteira, chamada Nínive, recebeu um decreto de Deus, um decreto que foi pronunciado pelo profeta Jonas. E Jonas disse: se convertam, mudem os seus caminhos, porque o Senhor irá destruir Nínive, porque ele se aborreceu da sua iniquidade. E Nínive se assusta com a palavra profética do profeta Jonas. E Nínive, desde os governantes, desde os homens de autoridade, até os habitantes e os animais, jejuaram com um propósito: mover as mãos do Senhor contra o decreto de destruição que estava imposto sobre aquela cidade. Eu quero lhe dizer, se nós temos adversidades nas nossas vidas, se nós temos problemas nas nossas vidas, muitas vezes nós precisamos ter ousadia e atitude para poder mudar a história que está se desenvolvendo, para que as mãos de Deus se movam ao nosso favor. E um jejum pode transformar tudo aquilo de errado, tudo aquilo que os olhos humanos estão enxergando como sendo um destino de fracasso, de derrota e até de destruição e morte, num decreto de vida, de salvação e de redenção. O nosso jejum precisa ser algo que associe a nossa vida a um culto racional, a uma ferramenta espiritual, para que nós tenhamos a vitória, para que nós possamos mover o sobrenatural ao nosso favor, e esse jejum possa intensificar o poder da nossa oração. O jejum é a chave para vivermos o sobrenatural, para vivermos a vitória sobre o mal, para vermos nas nossas vidas a manifestação de sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Eu queria te dizer, mergulhe neste rema, não tenha medo de abrir e consagrar um jejum ao Senhor, para que você possa intensificar o seu nível de intimidade com Deus, para que a presença de Deus lhe invada e você seja um sacrifício vivo, agradável e perfeito e santo a Deus. Num culto racional, num jejum de entrega devocional, você não precisa pagar penitência. Jejum não é penitência. O Senhor Jesus passou 40 dias num deserto e ele não foi lá para poder pagar pecado ou para pagar uma penitência. Ele foi lá para ser capacitado, ser forjado e ser revestido de poder e de autoridade. Amanhã nós vamos voltar a falar sobre o jejum. Nós já estamos aí 20 para as 8 e eu quero encerrar o nosso devocional. Mas eu quero lhe convidar para amanhã a gente poder estar junto e encerrar este estudo. E eu vou falar sobre o jejum e a oração.
E aí a gente vai concluir isso, e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio, amém? E você que crê, se manifeste aí, né? Se posicione, nós vamos orar, e eu tenho certeza que Deus irá colocar no teu coração um propósito de jejum, um propósito de vida e um propósito de conquista sobrenatural sobre você, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos vivendo um devocional que pode parecer simples, Senhor, mas é um devocional, um tempo em que a Tua palavra está nos direcionando para que nós sejamos capacitados para vivermos o sobrenatural. E não existe sobrenatural sem um mergulho em águas profundas na Tua presença. Que o jejum, Senhor, nos faça mergulharmos, Senhor, num tempo novo de intimidade, de consagração, de entrega, para vivermos, meu Deus, não os decretos que o homem pronuncia, mas vivermos, Senhor, os decretos que vêm da Tua boca, que vêm da Tua palavra e que vêm da Tua direção. Senhor Jesus, encha-nos do Teu poder, da Tua autoridade, e faça-nos, Senhor, vivermos pelo decreto de bênçãos e de conquistas. Senhor, que nós possamos usar as armas espirituais que o Senhor tem nos dado para vencermos os dias maus, para estarmos fortes, Senhor, contra as ciladas do inimigo nas nossas vidas. Pai, que nós possamos saber que as Tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas, que nós temos direito a chuvas de bênçãos, mas que nós precisamos mover-nos em ousadia e em atitude para conquistarmos todas as promessas que o Senhor já nos fez, todos os decretos que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, te pedimos perdão pelos nossos pecados e eu te peço, manifeste-se, Senhor, no nosso meio, para que possamos viver e conviver com o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E você que crê, saiba que a luta espiritual é um desafio contínuo na vida daquele que se move pelo reino de Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, revista-se de poder, revista-se de autoridade, revista-se de toda a armadura de Deus, com toda a estratégia que Deus tem para te fazer um vencedor, um conquistador, um possuidor do decreto que Deus tem para você. Você é filho, você é filha. Nada, nem ninguém poderá te separar do amor de Deus. Assim seja sobre a sua vida, assim seja sobre a sua casa e toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Que o amor de Deus nos invada, que as suas mãos protetoras estejam zelando e guardando por tudo e por todos, nos livrando do mal, nos protegendo e nos trazendo a certeza da vitória. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos amanhã, às 19 horas, para o nosso devocional. Deus os abençoe. Uma boa noite para você. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom.
Jesus, tu és minha companhia preferida. Não sei o que seria da minha vida se não tomasse conta dela pra mim. Jesus, tua bondade infinita me dá a certeza todo dia que você vai cuidar de mim. Quando você tá aqui eu não corro perigo, pois em ti eu encontrei abrigo. Não há o que temer, então segura minha mão, Jesus, e me leva com você. Eu quero entender, contigo aprender, quero conhecer teu coração. Então segura minha mão, Jesus, e me leva